Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num material que está simplesmente virando de ponta cabeça tudo que a gente achava que sabia sobre autismo. Pode ir, jogando fora aquela imagem antiga de um espectro único, como se fosse uma régua. A história é muito, mas muito mais interessante. Com certeza. O que temos aqui é um relatório denso, uma pesquisa de julho de 2025, que é uma parceria de gigantes, a Universidade de Princeton e a Simons Foundation. E a bomba que eles soltaram foi a descoberta de que o autismo não é uma coisa só, mas pelo menos 4 condições biologicamente distintas. Isso muda o jogo. Totalmente. Para a ciência, para a medicina, para a sociedade. E a nossa missão hoje é exatamente essa, né? A gente vai virar essa pesquisa do avesso, da parte técnica, da metodologia que eles usaram, até o que isso muda na vida real, no diagnóstico, no tratamento, na própria comunidade. Quem ficar com a gente até o final vai sair daqui, assim, dominando o assunto. Preparados? Vamos lá. Certo, vamos começar pelo começo. Antes a ideia era de um espectro monolítico, certo? Exato. A gente imaginava uma linha, de um lado o autismo leve, do outro o severo. Mas esse estudo diz que essa imagem está completamente errada. Completamente. Não é uma linha, é mais como um mapa com territórios diferentes. Um mapa, gostei. E para fazer um mapa desses, você precisa de dados muito bons. É aí que entra a metodologia, que é o que dá toda a credibilidade para essa descoberta. Eles usaram a Cohort Spark, que é simplesmente o maior banco de dados do mundo para pesquisa em autismo, com informações de mais de 5.000 crianças. 5.000, nossa! E não é qualquer informação, né? Não mesmo. A profundidade do que eles coletaram é impressionante. Pense em 3 camadas. Ok. A primeira é a genômica. Eles fizeram o sequenciamento completo do exoma, que é a parte do nosso DNA que, dá as instruções para construir proteínas, para encontrar aquelas variações genéticas super raras. Certo. E, ao mesmo tempo, usaram outra técnica, os arrays de SNP, para pescar as variantes comuns, aquelas que muitos de nós temos. Ok. Então, uma camada de genética profunda. E a segunda? A segunda é a fenotipagem. É um nome chique para descrever como a genética se manifesta na pessoa, sabe? Sei. Inclui o histórico médico completo, mas também os marcos de desenvolvimento. Coisas bem específicas, como com que idade a criança deu os primeiros passos, ou quando formou as primeiras frases. Ah, entendi. Isso dá o quadro clínico detalhado de cada indivíduo. Exatamente. Genética e clínica. E a terceira camada é o que amarra tudo. Os dados familiares. Como assim? Eles não olharam só para a criança, mas para o trio, pai, mãe e filho. E isso é genial, porque permite diferenciar o que é uma variação genética herdada dos pais daquela que é uma mutação de novo. Uma mutação? Espontânea, que acontece ali na criança? Perfeito. Essa distinção é crucial para entender a origem de cada subtipo. Uau, é uma montanha de dados diferentes. Genética, comportamento, histórico familiar. Como eles conseguiram dar sentido a tudo isso? Imagino que não foi com uma planilha de Excel. Definitivamente não. Aqui entra a inteligência artificial. Eles usaram um modelo matemático sofisticado chamado GFMM. GFMM? É. A melhor forma de pensar nisso é como se a IA fosse um detetive. Em vez de perguntar qual gene causa autismo, que seria procurar um único culpado... O que seria impossível, né? Impossível. A IA faz o seguinte, ela olha para milhares de cenas do crime e começa a agrupar as pistas. Ela diz, olha, sempre que a gente encontra essa pegada de sapato, a gente também encontra essa fibra de tecido. Que analogia ótima. Então, a IA agrupou as pistas, os sintomas e os genes para encontrar os suspeitos, que no caso são os 4 subtipos. Exato. É uma abordagem centrada na pessoa,
porque ela parte das características reais das pessoas para depois encontrar a biologia por trás. E eles validaram isso, né? Porque em ciência não adianta achar uma vez só. Exatamente, o mais importante. Eles pegaram um grupo completamente novo de crianças autistas, que não estava no estudo original, e rodaram a análise de novo. E aí? O que aconteceu? Os mesmos 4 subtipos apareceram de novo, com as mesmas características. Que demais. Foi a prova final de que eles não estavam vendo um fantasma nos dados. Era um padrão biológico real e replicável. E claro, ter o selo de Princeton, Simons Foundation e a publicação na Nature Genetics ajuda, né? Ajuda. É o selo de ouro da ciência. Confirma o peso da descoberta. Certo. A base é sólida. Agora sim, aqui é onde a coisa fica realmente fascinante. Vamos mergulhar em cada um desses 4 subtipos. E vale repetir, não estamos falando só de grupinhos de sintomas, mas de categorias com assinaturas biológicas completamente diferentes. Vamos começar pelo maior grupo, o subtipo 1. Esse é o subtipo de desafios sociais e comportamentais, o mais comum, com 37% das crianças. O perfil clássico aqui é de uma criança que atinge os marcos de desenvolvimento no tempo certo. Ah, então ela anda e fala na idade esperada. Exato. E por isso o diagnóstico pode demorar a chegar. Os desafios ficam mais evidentes depois, com as demandas sociais da escola, por exemplo. Entendi. E qual é a biologia por trás disso? O que acontece no cérebro desse grupo? Aqui a história é muito específica. Essas crianças têm taxas altíssimas de comorbidades como TDAH, ansiedade e depressão, enquanto a inteligência pode estar totalmente na média ou acima dela. Certo. E a genética nos deu a maior pista. As mutações ligadas a esse subtipo afetam genes que são expressos principalmente depois do nascimento. Isso é gigantesco. Peraí, como assim? Se os genes só ligam depois do nascimento, isso quer dizer que o problema não está programado desde a gestação? Exatamente. Sugere que o cérebro se desenvolve de forma típica no útero, mas algo no processo de maturação dos circuitos cerebrais na infância ou adolescência não acontece como deveria. E qual seria o mecanismo? Parece ser uma falha no desenvolvimento dos interneurônios inibitórios, os GABAérgicos. Pense no cérebro como uma orquestra. Ok. Esses neurônios são como um maestro, garantindo que os violinos não toquem alto demais. Se o maestro falha, você tem um som caótico, um cérebro hiperexcitado. E essa hiperexcitação explicaria a ansiedade e o TDAH. Perfeitamente. Que explicação clara. A orquestra sem maestro. Ok, entendi o subtipo 1, que é um desafio que aparece mais tarde. Mas e quando os sinais são óbvios desde o começo? Isso nos leva ao subtipo 2, que me parece ser o completo oposto, certo? É o inverso em quase tudo. O subtipo 2 é um misto com atraso no desenvolvimento. Representa 19% do grupo e o sinal de alerta aqui é precoce. A criança demora para andar, para falar. Exato. Os atrasos são visíveis desde cedo. E as comorbidades? Se no primeiro grupo tinha muita ansiedade e TDAH, aqui também tem? E aí vem a grande surpresa. Apesar da possibilidade de deficiência intelectual associada, essas crianças têm taxas baixas de ansiedade e depressão. Sério? Sério? Parecem emocionalmente mais estáveis. E a genética confirma que é outra história. As variantes aqui afetam genes que são ativos durante o desenvolvimento pré-natal, dentro do útero. Então, a base do problema já é formada antes do nascimento. Isso. E tem mais um detalhe. É o único grupo com uma forte associação a variantes raras que são herdadas dos pais. Ah, então sugere um componente familiar mais direto. Exatamente. Faz todo sentido. Um tem origem pós-natal, o outro pré-natal. Agora vamos para o subtipo 3, o de desafios moderados. Esse é o grupo do meio, com 34%. Pela descrição, parecem ter traços mais atenuados. Exato. Eles não têm os atrasos cognitivos marcantes do subtipo 2, nem as comorbidades psiquiátricas tão intensas do subtipo 1. Mas é aqui que está a descoberta mais contraintuitiva e, talvez, a mais fascinante de todo o estudo. Opa! É o que os pesquisadores chamaram de paradoxo genético. Paradoxo genético. Ok, agora você me fisgou. O que isso quer dizer?
Quer dizer o seguinte: esse grupo tem o maior score de risco poligênico para autismo, ou seja, eles carregam a maior quantidade daquelas milhares de variantes genéticas comuns. Pera, então, pela lógica, eles deveriam ser o grupo mais afetado, não? Se eles têm a maior carga genética de risco. Exatamente, essa seria a conclusão lógica. Mas é aqui vem o paradoxo. Ao mesmo tempo em que eles têm o maior risco genético para autismo, eles também têm scores genéticos elevados para alta inteligência. Uau! Isso é muito louco. Quer dizer que a mesma combinação genética que predispõe ao autismo também está ligada a uma alta inteligência? Como isso é possível? A teoria é que uma coisa pode estar protegendo da outra. A biologia dessas pessoas parece ser resiliente o suficiente para manter o desenvolvimento cognitivo em alto nível. Que incrível! Isso tem uma implicação evolutiva gigantesca. Sugere que a genética deste subtipo está profundamente entrelaçada com a variação normal da cognição humana. Não é uma falha, mas uma variação do nosso genoma. Isso muda tudo. Quebra completamente a ideia de que a genética do autismo é puramente sobre déficits. Incrível. E para fechar, o subtipo 4, o amplamente afetado. Pelo nome já imagino que é o quadro mais complexo. É o menor grupo, 10%, mas clinicamente é o mais desafiador. A biologia por trás da severidade aqui é muito clara e, de certa forma, brutal. Como assim? O fenótipo inclui atrasos profundos no desenvolvimento motor e de linguagem, deficiência intelectual, sintomas de autismo muito severos e uma carga altíssima de comorbidades médicas, como epilepsia. Nossa, é um quadro bem pesado. O que a genética diz sobre a causa de um impacto tão grande? A genética aqui é categórica. Essas crianças carregam a maior carga de mutações de novo, aquelas espontâneas, e que são altamente deletérias. São como erros de digitação muito graves no código genético. Entendi. E essas mutações atingem em cheio a via da proteína FMRP. É a mesma proteína afetada na síndrome do X frágil, embora a condição não seja a mesma. E essa proteína é muito importante. Vital, absolutamente vital para a comunicação entre os neurônios. A disrupção aqui é tão severa que afeta o desenvolvimento do cérebro tanto antes quanto depois do nascimento. É um golpe duplo. Ok, o mapa está desenhado, 4 subtipos, 4 biologias diferentes. Então o que a gente faz com esse mapa? O que tudo isso significa na prática? Fico pensando se outros cientistas não estavam chegando a conclusões parecidas. E estavam. É o que chamamos de convergência científica, e é o que torna tudo isso ainda mais sólido. Um estudo da Weill Cornell Medicine, por exemplo, usou uma abordagem totalmente diferente: ressonância magnética funcional, o fMRI. Para mapear o cérebro. Exato, para mapear a conectividade cerebral em autistas. E adivinha? Eles também encontraram 4 subtipos. Mas uma coisa é genética, a outra é imagem do cérebro. Como eles sabem que é o mesmo subtipo 1? Não podia ser só coincidência? É uma ótima pergunta, mas a correspondência é tão perfeita que é quase impossível ser coincidência. O subtipo 1 de Princeton, o social comportamental, correspondeu exatamente a um grupo de Cornell que tinha problemas de conectividade nas redes cerebrais de interação social. Mas com a linguagem preservada. Exato. E o subtipo 4 de Princeton, o amplamente afetado, espelhou perfeitamente o grupo de Cornell com disfunção global na conectividade. É a validação definitiva. 2 áreas diferentes contando a mesma história. Exatamente. E essa convergência aponta para algum tratamento novo? Sim. O estudo de Cornell apontou a oxitocina, o famoso hormônio do amor, como uma proteína central para o grupo com desafios sociais. Ah, então agora faz mais sentido testar a ocitocina nesse grupo específico. Perfeito. Agora temos um alvo terapêutico validado por 2 frentes independentes: genética e neuroimagem. A peça se encaixou. E isso nos leva direto para o que talvez seja a maior revolução: a medicina de precisão para o autismo. Acabou a era da tentativa e erro. Exatamente. Com um diagnóstico genético, o prognóstico fica muito mais claro e as intervenções mais direcionadas. Me dá um exemplo prático. Um bebê identificado no subtipo 2, com risco de atraso motor, pode começar fisioterapia desde o berço.
uma criança do subtipo 1 pode ser monitorada preventivamente para o desenvolvimento de ansiedade na idade escolar antes que a crise aconteça. O suporte se torna proativo, não reativo. Isso. E para os medicamentos, a mudança deve ser ainda maior. Radical. Muitos ensaios clínicos falharam no passado porque o grupo era heterogêneo demais. Era como testar um remédio para dor de cabeça num grupo que tinha enxaqueca, sinusite e tumor cerebral. Claro, não ia funcionar para todo mundo. Agora, os testes podem ser refeitos com os grupos certos. A ocitocina, no subtipo 1, remédios que modulam a via da FMRP só no subtipo 4. As chances de sucesso aumentam exponencialmente. E o impacto disso nos manuais de diagnóstico como o DSM? O termo transtorno do espectro autista pode até desaparecer. Desaparecer talvez não, mas a pressão por uma mudança será enorme. É muito provável que o TEA seja desmembrado ou receba especificadores biológicos. Tipo como no câncer, que você não trata só câncer, mas um tipo específico com base na genética do tumor? Exatamente esse o caminho. E isso tudo, claro, se conecta com o movimento da neurodiversidade. Essa subtipagem valida biologicamente o que a comunidade sempre defendeu, que autismo não é tudo igual. Perfeitamente. Ela valida o sofrimento muitas vezes invisível de uma pessoa do subtipo 1, que é inteligente e verbal, mas luta contra uma ansiedade paralisante. E, ao mesmo tempo, valida as imensas necessidades de suporte de uma pessoa do subtipo 4. E para o subtipo 3, a conexão com a autointeligência reforça a ideia de que se trata de uma variação natural e valiosa do genoma humano. Não simplesmente uma falha a ser corrigida. Exato. A mensagem que fica desta análise é o fim da ideia de tamanho único para o autismo. Sem dúvida. A pesquisa de 2025 nos deu um mapa biológico detalhado que vai guiar tudo daqui para frente. Exato. Se a gente for resumir os pontos-chave para não esquecer, seriam estes 4. Primeiro, o autismo não é uma coisa só. É uma coleção de, no mínimo, 4 condições com origens e necessidades biológicas distintas. Certo. Segundo, o quando importa. Algumas formas são pré-natais, outras pós-natais, e isso define as janelas de intervenção. Importantíssimo. Terceiro, a genética não é um destino, mas é um mapa. Ela pode ajudar a prever e prevenir comorbidades, guiando o suporte de forma personalizada. E o quarto ponto? E quarto, a convergência é real. Finalmente, os dados da genética, da clínica e da neuroimagem estão contando a mesma história coerente. A ciência do autismo nunca esteve tão alinhada. Resumo perfeito. Estamos, então, no começo de uma nova era. Uma era onde a precisão biológica vai guiar não apenas a medicina, mas também a inclusão social, respeitando e entendendo a individualidade de cada pessoa. É o fim do espectro como uma linha e o começo do autismo como um mapa cheio de territórios fascinantes. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!